Bom dia, senhores torcedores do canal Cineflor. Estava olhando aqui agora o meu celular, vi o site Antenados no Futebol, aí aqui por Gabriel Francisco Perim. O Zenit aceita vender, o Zenit aceita vender o Nino para Fluminense ou Palmeiras em caso de título do Zenit no campeonato russo. Aqui, mesmo buscando um acerto com o atacante Denis Boangá do Los Angeles FC, uma novidade sobre Nino veio à tona. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Bruno Andrade, o Zenit avisou Fluminense e Palmeiras que aceita vender Nino no meio do ano em caso de título russo. Falando mais sobre o defensor, vale frisar que após perder John Arias para o time paulista, a direção carioca quer dar o famoso troco e deve fazer de tudo para que o ídolo de 28 anos de idade volte a jogar no clube nesta temporada. Ainda citando até é importante deixar claro que ele não vai forçar uma saída do futebol russo, porém quer ter mais visibilidade no futebol brasileiro, e o avanço no negócio só depende dos russos, já que tudo está acertado com o jogador, entre o jogador e Fluminense, né? Opinião da redação do Antenados no Futebol. A possibilidade de não voltar a vestir a camisa do Fluminense reacende um debate importante sobre a liderança, identidade e carência técnica do elenco. A verdade é que o tricolor ainda não conseguiu substituir sua presença, e com a saída de Thiago Silva também perdeu demais com isso. Ele tem que vir. Se houver chance real desse retorno, a direção não pode tratar como um movimento comum de mercado. É uma oportunidade rara de trazer de volta um jogador em plena idade produtiva. Campeão continental e que conhece como poucos a pressão que envolve o clube. Então, isso aqui que veio nesse agora, eu estava vendo ainda agora o Gabriel Amaral, ele estava falando aliás, eu estava vendo o Lessa, que estava fazendo uma reportagem sobre o Fluminense, né, o título de ontem, aí fizeram uma reportagem com o Martinelli. Eu sempre falei aqui, o Martinelli é um grande jogador, é um jogador que sempre respeitou a torcida e o clube, foi formado na base do Fluminense, né? Era vaiado o tempo todo pelos torcedores do Fluminense, injustamente, na maior parte das vezes, porque tudo que acontecia de errado, a culpa caía no colo do Martinelli. Hoje em dia, ele é endeusado pela torcida, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Fluminense, e é bem quisto lá fora por vários clubes, né? Tem vários clubes que têm tentado a contratação dele. O Fluminense não tem liberado ele, né? Porque sabe que para repor o Martinelli vai ser muito difícil. E ele ontem deu um depoimento, o pessoal falou, eu vi a reportagem, aí o repórter perguntou, que ele sempre foi, durante o período, ele comeu o pão que o diabo amassou, sendo criticado pela torcida, e ele não falou da torcida, ele falou que ele tem um amor muito grande pelo Fluminense, que é um prazer muito grande jogar pelo Fluminense, time que ele ama, e se depender dele,
ele fica aí até 2050. Eu vi a reportagem ainda agora no Lessa e me dá orgulho escutar o Martinelli falar nisso, que hoje em dia é muito difícil você ver um jogador assim, né? E ele realmente sofreu muito e nunca levantou um dedo, nunca fez um oi, um ai para falar da torcida do Fluminense. Sempre abaixou a cabeça, trabalhou, correu atrás e dava a volta por cima, deu a volta por cima. Tanto é que hoje ele é endeusado pela torcida tricolor. E tem quase todos os times do Brasil e fora que é o Martinelli, mas ele estaria no Fluminense firme e forte. E quando aparece proposta, se o Fluminense não aceita, ele não reclama, eu quero ir para o exterior, eu quero jogar na Europa. Não, ele segue ali trabalhando, não reclama de nada. Então, nós torcedores do Fluminense temos que valorizar um jogador como o Martinelli, cria da casa, né? O Fluminense investiu nele e ele continua dando retorno ao clube. Então temos que valorizar mais os jogadores de casa. Nós, torcedores do Fluminense, tanto que eu sempre apoiei o Martinelli, mas muita gente prefere endeusar jogador de fora do que jogador que é criado na base. Aí vê o Arias agora aí. Ajudou, deu título. Eu não sei se a torcida do Fluminense faria a mesma coisa se fosse o Martinelli que estivesse voltando, de que queria que ele viesse o Fluminense. Porque o Arias todo mundo queria, não sei o que, o que ele fez no Fluminense. Deu uma banana para a torcida do Fluminense e para o clube também. Aliás, esse Boangá, se não vier para o Fluminense, uma parte de culpa nisso, quem tem é o Arias, porque o Fluminense estava praticamente acertado com o Boangá e com o clube que ele joga. O que aconteceu? O Fluminense deixou de lado para ver a situação do Arias. Levou uns 3 dias vendo isso. Chegou a oferecer 20 milhões. Lá eles estão vendo o que acontece aqui. 20 milhões. O que acontece? Depois não conseguiu, aí foram ver lá o Boangá, os caras querem mais dinheiro. Você pode oferecer 20 milhões pelo Arias, vai poder oferecer pelo Boangá também. Então, o Arias prejudicou o Fluminense 2 vezes. Primeiro, que ele não veio para o Fluminense. Segundo, que está influenciando no vir ou não do Boangá. E aí, a torcida ainda fica querendo endeusar o Arias. Sinceramente, tem que valorizar quem valoriza o clube. E o Arias é um homem que não teve palavra. Ele podia, o Palmeiras, o Fluminense tinha que cobrir. Não, ele podia dizer o não pro Palmeiras. Aí o clube ou ficava com ele um tempo, ou aceitava a venda pro Fluminense, porque não ia conseguir vender, porque ele não ia querer vir pro Palmeiras. Então, o jogador, ele mesmo quando estava aqui no Fluminense, o Fluminense teve propostas melhores para vendê-lo, e ele não quis ir. Como era para o time da Rússia, de outro lugar, não quis ir. O que aconteceu? Aí quando ele quis para esse Wolverhampton, o Fluminense aceitou, né? Então ele poderia ter feito a mesma coisa. O Palmeiras ofereceu o dinheiro, não quero. Aí depois o clube ia ser obrigado a vender para o Fluminense. Então deixa ele para lá, que a pessoa que não tem palavra não serve para o nosso time. Deixa ele jogar pelo Palmeiras, a gente nem sabe se ele vai jogar bem lá, eu não sei. E vamos tentar fazer o nosso aqui, né? Então, vamos tentar trazer um centroavante bom, tentar trazer o Nino no meio do ano e ver como é que fica a situação. Outra coisa, o Fluminense ontem, antes de entrar em campo, já tinha sido considerado campeão da Taça Guanabara, que o Fluminense deu banho em todos os times do Rio de Janeiro, né, nessa Taça Guanabara. A Taça Guanabara não vale a pena, não é um título valorizado. É assim, porque quando o Flamengo ganha, todo mundo endeusa. Mas quando é o Fluminense, ninguém endeusa. O Flamengo ano passado foi lá disputar o Mundial lá. Cada jogo que ele disputava no Mundial era uma taça. Aí todo mundo, a taça não sei o que, a taça não sei o que. Cara, eram times fraquíssimos. Quando pegou um time forte, não ganhou.
Então, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, ganhou. Tinha Flamengo, Botafogo, Vasco e os outros times disputando. Ah, jogou com o time misto. O Fluminense jogou com o time misto contra o Flamengo. O Fluminense jogou com o time misto contra o Botafogo. O único que o Fluminense ainda não enfrentou foi o Vasco, mas fez mais pontos que todo mundo. E foi campeão carioca. Então, vamos valorizar o nosso. É uma taça que está lá agora nas Laranjeiras. Uma bonita taça. E campeão da Taça Guanabara de 2026. Tendo Flamengo, Botafogo e Vasco disputando. E se continuar assim, conseguir trazer o centroavante, vai ganhar outros títulos, se Deus quiser. O Zubeldia é um excelente treinador. Você vê jogadas ensaiadas, você vê o time tocando, envolvendo o adversário. E em algumas coisas ele me lembra o Fernando Diniz. Não em tudo, porque ele não é maluco igual o Diniz. Mas em algumas coisas ele me lembra. Agora eu só tenho uma coisa negativa em relação ao Zubeldia, que por sinal ontem ele mudou, substituiu no intervalo do jogo. Eu acho que o Zubeldia, ele demora muito a substituir os jogadores durante o jogo. Tem jogadores que a gente sabe que cansa no primeiro tempo, no segundo tem que trocar. O jogo do Fluminense é muito intenso e jogadores cansam. O Lúcio Acosta é o que cansa. Começa o segundo tempo, ele já chega cansado. Vários jogadores ficam cansados ali. Então o Zubeldia, no intervalo do jogo, já tem que mudar alguns jogadores. A gente igualmente tem alguns reservas que pode entrar e mudar, fazer a diferença no jogo. Porque o jogador titular pode ser melhor. Mas se ele está cansado, o que acontece? Prejudica a equipe. O Fluminense normalmente, no segundo tempo, é dominado pelo adversário, porque está cansado, o adversário cresce em cima dele. Aí toma empate e pode tomar virada também. Eu acho que o Zubeldia precisa melhorar isso e saber mudar, né? O jogador X vai sair, tem que ser um jogador que seja compatível com esse jogador para entrar no lugar dele. Não inventar muito, tá? Mas eu estou super feliz, gosto muito do Zubeldia como treinador e, se Deus quiser, vamos ganhar pelo menos mais um título esse ano aí de 2026. Podem ter certeza disso. E vamos aguardar para ver se chega algum atacante bom aí, que estou acreditando que o Boanga, né? Não vem, porque Boanga, né? O Denis Boanga, eu acho que não vem mais, que ele apareceu uma foto que eu vi no Gabriel Amaral, o torcedor falando com ele disse que ia ficar. Pode ser uma mentira aquela foto ali, ser inventada pelo torcedor? Pode, mas pode ser verdade também, porque tem o Brandão, diz que os representantes lá do Los Angeles FC falaram que ele não deve ir mais, só se conseguir um jogador para substituir. Só que o Fluminense tem um prazo para escrever o jogador, né? É no início de março. Aí não pode ficar esperando. E será que eles vão conseguir? Será que eles estão falando isso para o Fluminense realmente desistir? Eu sei que o Fluminense já tem que ir atrás de outro jogador. Vamos aguardar para ver isso aí. E o Lima foi para a América do México, né? Ontem eu também escutei falar tanto o Gabriel Amaral quanto o Lessa, mas hoje eles já estão falando diferente, que parece que já está o Lescano, parece que vai para o Cerro Porteño, não sei, vamos aguardar. O lateral esquerdo, o Fuentes, parece que ia junto com o Lima lá para a América do México, mas aí o Fuentes parece que está um problema de empresários, que ele tem mais de um empresário negociando lá, eu acho que é o valor com a América do México. Então tem que aguardar para ver se eles vão realmente. E se forem para lá, o Fluminense vai ter que trazer outros jogadores, né? Não lateral esquerdo, mas meio campo, o Lima saindo, se o Lescano sair também,
Na zaga dizem que o Ignácio e o Igor Rabelo parece que estão querendo sair. E se eles saírem, tem que vir um ou dois jogadores para a zaga também. Então vamos aguardar para ver o que acontece. E para o Fluminense ver se traz alguém também. O centroavante tem que trazer. E o zagueiro, se sair, tem que trazer também. E o meio-campista também para o lugar do Lima. O Fluminense podia tentar trazer aquele menino que está lá no Grêmio, que vinha para o Fluminense no início do ano passado, acabou indo para o Grêmio por causa da tatuagem que tinha do Flamengo. Eu achei aquilo bobeira. Ele no Grêmio está mal, mas ele pode chegar aqui no Fluminense e jogar bem. Poderia trazê-lo. Vamos aguardar para ver. Aí, agora fala aquela parte que normalmente eu falo, né, o vídeo, e comemorar também, né? Campeão, Flusão campeão da Taça Guanabara, graças a Deus, de 2026. Todo mundo sabe que eu fiz o vídeo, o canal Sênio Flor com a cara e a coragem, né? A sobrinha da minha esposa ajudou. Não sei fazer várias coisas aqui, então eu procuro falar, dar minha opinião e também ver de alguns YouTubes que eu costumo assistir e que confio. Então, eu pensei de não ter nem 50 inscritos, já estou com 740 inscritos. Então, agradeço a todos que se inscreveram. Fiz algumas amizades, né? Conversam comigo até hoje, sempre estou conversando com vários deles e troco ideias com eles e peço a todos que se inscreveram, agradeço, todo mundo se inscreveu e peço a quem se inscreveu, continue dando like, compartilhando e dar o hypar, né? Apertar o botão de hypar embaixo para poder aumentar a nota do nosso canal e que todos peçam seus amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar também. E quem não está inscrito, mas costuma ver nossos vídeos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peçam aos seus amigos também que não tiverem inscrito para se inscrever e dar o like e compartilhar. E não se inscrevam de dar o hypar também para aumentar a média do nosso canal. E só tem um item que eu ainda estou assim meio triste. Em relação aos Pix, né? Quem puder colaborar, dê o Pix para ajudar o canal, por favor, dê o Pix, um valor que não faça falta, né? Que eu não quero que faça um Pix para mim e fiquem sem dinheiro. Não. Um valor que não faça falta para vocês, né? E que ajude o canal para a gente tentar melhorar alguma coisa. E no caso, os Pix são... tem dois Pix, né? Um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. O Pix é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar fazendo um Pix, por favor, colabore com qualquer valor. Esses Pix, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Quando for fazer o Pix, confirme se é PicPay ou não. Se for PicPay, pode confirmar. Qualquer valor, em qualquer moeda, ou real, dólar, euro, o que for, dependendo de onde vocês estiverem falando, aqui do Brasil ou fora do Brasil, pode ser qualquer valor em qualquer moeda. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos comemorar o título hoje, para amanhã começar a treinar. Quinta-feira deve ter um jogaço contra o Botafogo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.